Em 1957, um Moskvich soviético é embarcado de Amsterdã para Los Angeles. Isso causaria um grande transtorno que envolveria CIA, FBI e até o desaparecimento de um mecânico. Eu já contei aqui que em 1957 os soviéticos quiseram trazer para o Brasil o Moskvich, um carro soviético que seria concorrente do Fusca e poderia dar dor de cabeça aí para as vendas da Volkswagen, já que ele viria 20% mais barato e até mais completo. Porém, uma parte do exército apoiou, enquanto outra parte, por questões ideológicas, disse que era melhor não se envolver com os soviéticos nem mesmo para fazer negócio. Também já contei aqui que em 1959 eles tentaram vender esse mesmo carrinho soviético lá nos Estados Unidos, porém após uma missão de espionagem mal sucedida, todas as negociações foram desfeitas. Basicamente, os Estados Unidos enviou um avião espião U-2 para fotografar uma fábrica de mísseis soviéticos que eles acreditavam que estava desativada. Esse avião voava numa altitude que os americanos imaginavam que os soviéticos não teriam como interceptar, mas os americanos erraram duas vezes. A primeira porque, de fato, a base de mísseis estava funcionando, e a segunda é que os soviéticos conseguiram interceptar esse avião. O piloto foi preso e revelou todos os planos, e a partir disso, as relações entre os dois países pioraram bastante, já que os soviéticos exigiam desculpas públicas dos americanos que se negavam a pedir desculpas para eles. Depois desse evento, as relações ali ficaram muito tensas e eles abandonaram essa ideia de vender carro soviético nos Estados Unidos. Mas o que eu não te contei ainda é que durante esse tempo, 3 Moskvich soviéticos foram enviados aos Estados Unidos por meio de importações. Um deles pegou fogo, o outro sumiu nos arredores de Detroit e um terceiro, cara, viveu uma saga digna de um filme, que envolve ladrões muito azarados, falcatruas, agências secretas e até o sumiço de um mecânico. E vale muito a pena conhecer essa história fantástica que eu vou te contar agora. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao Mundo da Graxa. É uma satisfação ter vocês aqui comigo para a gente conhecer mais um pouquinho de cultura automotiva. E se você gosta muito desse conteúdo, já se inscreve, junte-se a nós aqui, você vai ter sempre bons vídeos com conteúdos às vezes até exclusivos e sem enrolação, sempre direto ao ponto. Então vamos conhecer essa história. O carro que os soviéticos queriam vender ao Brasil e do qual trata essa nossa história era um Moskvich 402, um sedã mais ou menos do tamanho de um Prisma do primeiro modelo, que tinha um motor 1.2 com 35 cavalos e tinha alguns itens interessantes para a época, como acendedor de cigarro, tomada 12 volts e ar quente. O acabamento era bacana e ele era bonitinho também, chamava a atenção. Por isso, inclusive, que eu disse que aqui no Brasil ele poderia ser um problema para o Fusca, porque além de todas essas vantagens, ele ainda poderia vir 20% mais barato do que um Fusca. No final desse vídeo eu vou deixar um card para você conhecer essa história certinho. Voltando à nossa história, assim que esse carro chega nos Estados Unidos, os agentes da alfândega não permitiram que ele tivesse uma licença para ficar no país. Afinal de contas, cara, era um carro que nunca tinha feito nenhum tipo de teste nos Estados Unidos. O governo americano desconhecia completamente esse carro. Eles não poderiam fazer com que ele rodasse. Tudo errado. Aí o dono pensou assim, bom, aqui nos Estados Unidos as leis, são mais rígidas, não vai dar certo. Mas se eu for lá pro México, de repente eu consigo vender esse carro por lá? Pois bem, partiu o México. Só que chegando lá no México, o carro foi roubado. E adivinha onde que esse carro foi parar? Não sei. E justamente, lá em Los Angeles de novo. Então eu não se mereço isso. Mas assim que os ladrões chegam em Los Angeles, eu acho que eles pensaram, nós somos muito azarados mesmo. Porque eles perceberam que aquele carro era exclusivo, não tinha muito o que fazer com ele. Ninguém procurava peças daquele carro, não tinha como fazer uma documentação específica para ele. Então, cara, resumindo, não servia para nada. Complicou. Eles depenaram tudo o que podiam do carro e abandonaram essa carcaça numa rua ali em Los Angeles. Claro, melhor do que nada. Após dias naquela rua, alguém se incomodou com aquela carcaça e chamou a polícia. A polícia chega, o carro não tem registro, não tem nenhum tipo de documento, nenhum tipo de identificação, e os policiais também nunca tinham visto aquele modelo de veículo. Pensaram, bom, vamos guinchar esse carro e levar para um pátio de um ferro velho e lá ele vai ficar, não tem muito o que fazer. E assim o carro vai parar no ferro velho de Bev Caldwell. Não que esse carro tenha sido dado a ele, o governo alugava esses espaços e lá deixava os veículos que eram apreendidos. E o Bev Caldwell ficou com esse carro lá no pátio. Só que ele também se incomodou com aquele veículo, afinal em tantos anos trabalhando com ferro velho, ele nunca tinha visto nenhum carro parecido com aquele. Incomodado, ele começou a pesquisar tudo o que podia sobre o carro e descobriu que se tratava de um carro soviético muito raro na América.
E ele então decide restaurá-lo. Mas como que ele conseguiu peças? Meu amigo, você só faz essa pergunta se você não conhece dono de ferro velho, cara. Porque tu pode chegar lá e pedir a peça mais aleatória do mundo. Eles entram embaixo de uma pilha de 18 Fiat Uno e saem com a peça de lá. Não sei como que eles conhecem tanto e sabem exatamente onde está cada peça. Com muito cuidado, muito trabalho, ele consegue ir adaptando algumas peças, deixar o carro de uma maneira que ele pudesse pelo menos usar aquele veículo. E ele passa então a usar o carro no dia a dia, para ir no mercado, para fazer as coisinhas dele ali. Como ele era conhecido na região, ninguém nunca se incomodou de perguntar nada para ele, nem pedir documento, até porque não tinha. E assim ficou o carro lá para uso dele. Até que um dia um amigo dele chega lá e diz: olha, eu preciso urgentemente de um carro para fazer uma viagem. E o Bev responde: olha, eu tenho esse veículo aí disponível, só que ele não tem documento e é o único carro que eu tenho disponível, se você quiser pode usar. Coincidentemente, esse amigo dele trabalhava numa espécie de Detran lá dos Estados Unidos e conseguiu documentos provisórios para esse Moscavich. Eu não sei exatamente como que isso funciona, mas agora o carro tinha um documento. Ainda que provisório, pelo menos ele estava licenciado para rodar. O amigo faz toda a viagem, devolve o carro para o Bev e o Bev pensa: bom, se agora esse carro tem documento, eu vou comprar ele do governo. E paga a incrível quantia de $30 pelo Moscavich e torna-se o proprietário do carro. Os anos passam, o Bev vai ficando bem idoso e decide então vender o ferro velho dele e tava lá o seu Moscavich, que ele também decidiu vender. Ele faz então um anúncio e como o carro era muito raro, não demorou para que algumas pessoas se interessassem. E então veio uma proposta. Um colecionador chamado Gary Bricken compra dele esse Moscavich por $300. Esse colecionador tinha muita grana e bons contatos e conseguiu comprar as peças ali para o carro para fazer uma restauração mais completa e levou até um mecânico para que fizesse todo esse trabalho. Mas conforme os dias passavam, o mecânico não ligou para ele, também não atendia mais as suas ligações e quando ele foi atrás descobriu que tanto o mecânico quanto o carro tinham sumido completamente. O carro foi encontrado em um galpão a 8 quilômetros da oficina que ele tinha deixado e o mecânico nunca mais foi encontrado. Faleceu. Depois de gastar mais de $4.000 em restaurações, o Gary finalmente estava com o carro pronto. E aí ele pensou: bom, agora é só eu pegar esse carro e ir até um encontro de colecionadores e eu vou brilhar, né? Afinal de contas eu tenho um carro que ninguém nos Estados Unidos tem. Estão deixando a gente sonhar. O que ele não sabia é que esse encontro que ele iria participar lá no Texas ia gerar uma dor de cabeça para ele sem tamanho. Tudo isso porque nós estamos falando da década de 80. A Guerra Fria estava no auge, os Estados Unidos e a União Soviética se odiavam. E o governo americano não tinha tolerância nenhuma com qualquer pessoa que tivesse relações com a União Soviética. E então eis que em um encontro de veículos antigos chega um cidadão americano com um carro soviético e com uma placa na frente escrito CCCP, que aqui nós conhecemos como URSS, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É óbvio que naquele contexto histórico, todo mundo já achou no mínimo estranho. E não levou muitos dias para que o FBI batesse na porta dele, né, e dissesse: ei, irmão, qual que é tua? Da onde que veio esse carro? Como que você comprou? Quem que trouxe ele? E o pior, como que você tem coragem de ir no encontro de carros antigos com uma placa homenageando a União Soviética em plenos Estados Unidos, né? Mas ele tinha todas as informações do carro, desde quem ele comprou, como que foi toda essa trajetória. E então os agentes se convenceram de que ele de fato não era um espião ou coisa assim. Apesar de que você ser um espião soviético e utilizar um carro soviético nos Estados Unidos não era uma estratégia muito boa, né? Mas de qualquer maneira ele conseguiu ali explicar de onde que veio esse carro. Até que em 1987, finalmente, ele conseguiu ir em outro encontro, também no Texas, e não só o carro foi muito bem quisto, como ele recebeu um prêmio por ser um carro extremamente raro. Quanto ao mecânico do carro, ninguém nunca soube o que aconteceu com ele. Algumas pessoas especulam que agentes da CIA talvez viram esse carro na oficina dele e foram interrogar ele para saber de onde que vinha, não se convenceram da história e enfim, né? E quem diria que um único carro trazido de Amsterdã para a Holanda causaria tanta dor de cabeça? Você gostou dessa história? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar na Marussia, uma montadora de supercarros da Rússia que fez modelos lindos, mas que cometeu tantas gafes que mal conseguiu fazer entregas aos compradores? Eu vou deixar um card agora no final do vídeo, tanto da história da Marussia, quanto da história de quando quiseram vender o Moscavich soviético aqui no Brasil para concorrer com o Fusca. Eu conto contigo para se inscrever no canal, deixar um comentário para engajar aqui comigo e compartilhar com vários amigos seus que também gostam de carro.
Muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.